Olá! Seja bem-vindo à máquina de monografia. Meu nome é Felipe Meira e vamos aprender como dar os primeiros passos para utilizar a sua máquina de monografia. E o nosso objetivo é lhe ajudar a escrever a monografia perfeita. É muito importante que, antes de começar a utilizar a máquina de monografia, você já tenha iniciado a sua preparação estratégica em 30 dias. Conforme veremos agora, quanto melhor for a sua preparação estratégica, mais fácil será utilizar a máquina de monografia. Depois de pressionar o capítulo 1, o sistema iniciará a máquina de monografia. Pressione em qualquer lugar da tela. Veremos a apresentação dos desenvolvedores. Com isso, pressione novamente em qualquer lugar da tela. Agora, chegamos ao menu geral do capítulo 1. Veja que ele está dividido em 6 partes, sendo 3 referentes aos autores vilões e os outros 3 referentes aos autores heróis do capítulo 1. Além disso, temos um botão chamado PDF, que veremos antes. Pressione o botão PDF. Veja que na nova tela possui 3 elementos. O primeiro é o botão Gerar PDF, que é o principal. Após pressioná-lo, será gerado um arquivo PDF com o seu texto já pré-formatado conforme a BNT. Observe que, mesmo que você nada tenha feito, já haverá cerca de 7 páginas e, se pararmos para ler esse texto, veremos que, em geral, as frases começam, mas não terminam. Isso acontece porque é nesses espaços que as suas respostas serão encaixadas. Além disso, todo o texto que já se encontra nesse PDF também poderá ser automaticamente alterado nas opções de texto conforme veremos adiante. Ainda na tela PDF, veremos um item muito importante referente à pontuação. Note que ele dá 2 opções: ponto ativado e ponto desativado. A nossa recomendação é que o ponto ativado permaneça sempre selecionado desde o começo. O objetivo desse ponto é evitar um erro que um grande número de alunos e alunas normalmente cometem, que é esquecer de usar o ponto final em cada frase. Ainda que você se considere um aluno muito diligente e muito zeloso pelo seu texto, deixe ativado, pois as opções de texto que estarão disponíveis para personalizar a sua redação já incluem a pontuação e, por isso, qualquer mudança lhe exigirá um cuidado redobrado para conferir tudo. Por isso, você não precisará se preocupar em colocar ponto no final de cada frase. Assim, vamos retornar para o menu geral. No menu geral, inicie a sua monografia perfeita pressionando o primeiro vilão, primeiro quadro da parte superior. Observe que, se você passar o mouse por cima sem pressionar, aparecerá a referência de cada um dos quadros. Vilões 1, 2 e 3 e heróis 1, 2 e 3. Cada um deles tem os próprios blocos de parágrafos. Após pressionar o quadro do vilão 1, você verá a tela de revisão por blocos de parágrafos. Em geral, serão 6 blocos com 3 parágrafos cada. Para visualizar cada um dos blocos, pressione os ícones na lateral esquerda da máquina de monografia. Veja que, conforme você pressiona, aparece o número dos respectivos parágrafos e o texto da tela é alterado. Note a barra de rolagem na lateral direita dentro da imagem de monitor. Conforme você adicionar suas respostas, esse texto será automaticamente aumentado. Agora, perceba que temos 2 botões na parte superior do monitor. Sempre que você visualizar o botão com o ícone do mapa, você poderá pressioná-lo para retornar ao menu geral. Agora,
veja o outro botão com um lápis. Esse botão é muito importante, porque é ele que lhe permitirá começar a edição do seu texto. Vamos pressioná-lo agora. Note que mudou a tela da máquina de monografia. Essa é a tela que permitirá editar completamente o seu texto. Então, sempre que você passar dos blocos de parágrafos para a tela de edição, você será direcionado para o primeiro parágrafo do bloco visualizado. Ou seja, se você está vendo os blocos 1, 2 e 3, você será direcionado para o parágrafo primeiro. Mas, se você está visualizando os blocos 4, 5 e 6, você será dirigido para o parágrafo quarto. E assim por diante. Veremos essa tela de edição com mais detalhes adiante. Antes, é muito importante que você não se esqueça de que, no seu primeiro acesso, você deverá pressionar o botão voltar na parte inferior da sua tela. Isso nos permitirá acessar a tela de perguntas. Vamos pressionar o botão voltar agora. Nessa tela de perguntas, teremos as perguntas específicas para a redação de cada parágrafo. Essa é uma grande inovação da máquina de monografia, porque muitas vezes os alunos e as alunas têm dificuldade em saber o que escrever exatamente. Essas perguntas lhe permitirão escrever corretamente sem se preocupar se as principais informações estão ou não faltando. Outro detalhe muito importante é que, se você pressionar o botão do áudio no centro da tela, você sempre terá a direção específica da professora doutora Cristina Godoy. Você pode iniciar e pausar o áudio a qualquer momento. Para ouvir novamente, basta aguardar o seu fim do áudio. Agora, vejamos os textos das perguntas. Para responder cada uma das perguntas, pressione os ícones que estão ao lado de cada uma das perguntas. Veja que o centro da tela de perguntas é alterado e surge um campo específico com a cor cinza para responder. Logo acima desse campo cinza, temos o início de um texto. Esse texto foi gerado pela máquina de monografia para agilizar a sua escrita. É o mesmo texto que você viu nos blocos de parágrafos. Assim que você inserir a sua resposta, o sistema atualizará o respectivo bloco de parágrafos, bem como o PDF que será gerado no final. Note que o primeiro botão acima nós já conhecemos, que é o do menu geral. O segundo botão é o que lhe envia de volta para a tela dos blocos de parágrafos. Já o terceiro botão são algumas dicas para facilitar a sua escrita e, por isso, não deixe de ler em sua primeira edição. Para ler essas dicas, basta passar o mouse por cima do ícone. Já o último botão permite salvar a sua resposta e voltar para a visualização inicial desta tela. Um detalhe importante: o sistema todo foi organizado para salvar automaticamente o seu trabalho. Mas lembre sempre de pressionar o último botão para confirmação de resposta para se prevenir contra eventual oscilação da conexão com a internet. Se você já fez a sua preparação estratégica, sabe que já teremos as principais informações que são solicitadas nas perguntas. Apenas para exemplificar, vamos responder rapidamente essas perguntas para entendermos o funcionamento da máquina de monografia. Após responder as perguntas, siga para a tela seguinte, que é a tela de edição. Inicialmente, veja que são revisadas as orientações específicas do parágrafo. Sugerimos que sempre leia o texto para ter em mente a importância de cada informação que você fornecer à máquina de monografia. Agora, pressione o botão Passo 01. Você verá que cada um desses passos refere-se a um momento específico da análise do parágrafo. Também, note que temos 4 botões na parte superior do editor. O primeiro
é o botão que permite voltar para a tela de instruções gerais deste parágrafo. O segundo, o terceiro e o quarto botões são os mesmos que vimos anteriormente. Menu geral, blocos de parágrafos e dicas para redação. Já na parte central do editor, veja que temos dois botões vermelhos e dois quadros que, agora, estão preenchidos com as primeiras respostas da tela de perguntas. Se pressionarmos o botão vermelho, teremos 4 opções de texto para substituir o original. Assim, você sempre poderá escolher 4 opções, tanto para personalizar como para agilizar a redação do seu texto ainda mais. Basta pressionar qualquer um dos botões que o editor será automaticamente atualizado. Note que o quinto ou último botão é sempre o mesmo e nele está escrito nenhum, que lhe permitirá deixar o espaço sem qualquer texto. Isso pode ser útil caso você prefira adicionar o seu próprio texto, o que poderá ser feito no próprio quadro cinza seguinte, por exemplo. Agora, sempre lembre que para fechar e salvar a sua resposta, você precisará pressionar o botão confirmar na parte superior da tela no lado direito. Perceba que essa mesma ordem serve para todos os demais passos. Vamos experimentar agora com o passo 02. E agora com o passo 03. Lembre-se, se você deixou o ponto final ativado, não precisará incluir os pontos em suas frases. Agora que terminamos a edição, vamos revisar o parágrafo e, para isso, vamos clicar no último passo, que, no caso, é o passo 04. Veja que esse é o momento em que você pode ler isoladamente o parágrafo e confirmar se ele atende às orientações recebidas, tanto no áudio da tela de perguntas, quanto nas instruções gerais da tela de edição. Caso precise alterar qualquer detalhe, retorne para o respectivo passo ou para a tela de perguntas. Um detalhe muito importante é a nossa preocupação em fazer com que o seu trabalho tenha risco zero de plágio. Por isso, as opções de texto que fornecemos como alternativa foram publicamente registradas para garantir que sejam sempre consideradas como formulário de expressões linguísticas que podem ser empregadas por qualquer pessoa, ou seja, com o próprio conteúdo. Em resumo, nós fornecemos elementos acessórios para a redação, isto é, expressões conectoras entre parágrafos, mas nunca a essência do texto, que é o que garante a sua originalidade. Assim, se pararmos para calcular quantas possibilidades de texto que você terá à sua disposição, verá que teremos muito mais do que 38 milhões de opções de texto, além do seu próprio conteúdo. Ou seja, se você responder às nossas perguntas objetivas e específicas conforme a sua preparação estratégica, a sua chance será zero de ter qualquer dificuldade nesse sentido. Além disso, com essas expressões e frases que fornecemos, você escreverá muito mais rápido e não precisará refletir por muito tempo qual termo utilizar para ligar os parágrafos sem repetir o que foi utilizado antes. Nós já pensamos em tudo, para que com a máquina de monografia você escreva 50 vezes mais rápido. Assim, note que a elaboração de cada parágrafo é composta por duas telas, a tela de edição e a tela de perguntas. E lembre-se de que, no seu primeiro acesso, você chegará na tela de revisão e deverá pressionar o botão voltar para acessar a tela de perguntas para iniciar o seu trabalho. Para continuar para o parágrafo segundo, pressione o botão avançar no canto inferior direito da sua tela. Agora, veremos que todas as etapas que aprendemos no parágrafo primeiro poderão ser repetidas de agora em diante. Antes de terminarmos, vamos retornar ao bloco de parágrafos. Veja que o parágrafo primeiro foi completamente atualizado. Então,
Conforme você avançar e desejar visualizar rapidamente o seu trabalho, poderá acessar os blocos de parágrafos. No entanto, caso prefira ter uma visualização total do andamento do seu capítulo, você poderá retornar ao menu geral e acessar o botão PDF para gerar o PDF atualizado com as suas respostas. Veja que tanto no bloco de parágrafos quanto no PDF gerado, as suas respostas e as opções de texto personalizadas já estarão disponíveis e pré-prontas conforme a BNT. Caso você tenha qualquer dúvida sobre o funcionamento da máquina de monografia, por favor, entre em contato conosco que responderemos o mais breve possível. O nosso objetivo é garantir que a sua monografia seja, de fato, uma monografia perfeita. Obrigado pela sua atenção e bons estudos!